Olá, querido pastor, graça e Oh, paz, em nome de Deus. que alegria, meu irmão, que bênção Amém. poder participar dessa live maravilhosa, muito abençoada. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, da gente poder compartilhar um pouco sobre esse tema tão sério, né, tão Verdade, delicado que tem atingido aí muita gente. é verdade. Que bom, pastor. Obrigado pela sua disponibilidade, viu, de estar conosco. E eu sei que muitas pessoas serão salvas. Essa foi a palavra que me veio no coração. Muitas pessoas serão salvas por ter o entendimento. Dentro dessa hora que nós vamos ter aqui, né? Pessoas serão salvas. É isso que essa nota que veio no meu coração. E eu sei que será um tempo propício. Eu estava fazendo menção, né, acerca do seu livro, Livros da Amargura, né? Que livro fantástico, né? Me Que bênção. abençoou muito e tem abençoado muitas pessoas. Está aí o livro, né? Aleluia. Oh, glória! E eu quero também, você que está entrando aí, que vai participar conosco, faz a tua pergunta no final, tá certo? A gente está com a equipe aqui. Se você tiver alguma pergunta, quiser um esclarecimento, você também pode participar conosco, tá bom? Uma ótima tarde para você que está entrando agora, tá certo? E fica ligado, nota tudo que você puder, tá certo? Faz isso no nome de Jesus. Se eu só clicar aqui... Oi? Tá certo. Pronto. Então está disponível lá na caixa de perguntas. Você pode fazer sua pergunta e vai ser uma tarde de muito crescimento. Eu estava lembrando aqui, né, que talvez você não esteja, né, preso a alguma amargura, mas vai servir de vacina para você. Não é isso, pastorzão? Com certeza, essa é a nossa expectativa e é a nossa convicção. Eu acredito mesmo que essa palavra ela vem num tempo muito propício, né, onde todos agora podem fazer um balanço, né, da sua caminhada, Isso. da sua trajetória. Né? Inclusive, nós estamos vivendo um tempo em que, diante até do alarmismo, né, que a gente vivencia, por um lado isso é muito ruim, né, porque às vezes vem muita fake news na história, vem muita informação, né, que não é precisa, que não é correta. Mas, por outro lado, o que eu tenho percebido é muita gente que estava enfraquecida antes dessa pandemia, que estava afastada antes dessa pandemia, que não estava cumprindo o propósito de Deus, né, antes dessa pandemia, que estava sem ir para a igreja, que estava sem cumprir o chamamento. Eu percebi, diante de vários acompanhamentos ou de várias informações que foram chegando, que muitas, mas muitas mesmo, têm se despertado porque, como a própria Bíblia diz, né? O Senhor vai vir como um ladrão, né? A gente não sabe a hora, mas o apóstolo Paulo dá alguns indícios, né, de que a gente não vai ser pego de surpresa. Né? Ele mostra mesmo na Bíblia, a gente pode observar isso no Novo Testamento, que a igreja ela não vai ser pega de surpresa. Verdade. Até porque eu sei que a Trindade Santa, né, ela trabalha em comunhão, em comum acordo, né? E o Espírito Santo é parte integrante da Trindade. E o maravilhoso é saber que na nossa dispensação, na dispensação da graça, é a dispensação que nós vivemos, é a dispensação do Espírito dentro de nós, operando em nós. Isso. Então, a minha convicção, né, o meu entendimento bíblico em relação a essa questão dos últimos tempos, é que, de fato, a gente não vai ser pego de surpresa e que, de fato, nós vamos ter essa oportunidade, né, de verdadeiramente estar seguro, estar sabendo. Então, eu sei que muita gente está sendo alertada por dentro, né, sendo verdadeiramente a inspiração e a instrução divina sendo trazida para nós. Paulo ele diz assim, em relação a essa questão da vinda do Senhor. Paulo diz assim, em Tessalonicenses, e eu sei que o tema da live é sobre amargura, mas eu vejo muito pertinente. Fica livre, pastor. Eu vejo muito pertinente a gente ter esse olhar, né, essa atenção em relação a isso, que Paulo diz assim, olha, Atos capítulo 5, Atos, aleluia, Tessalonicenses,
1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, ele vai dizer assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Eu vou ler um pouquinho antes. A partir do verso 1. Irmãos, relativamente a tempos e as épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Agora vê que interessante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Olha que interessante, né? Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Paulo dá um indicativo muito claro para nós de que o Senhor, esse dia virá como um ladrão, mas ele diz assim, mas vós não estáis em trevas. Ou seja, a nossa posição é na luz. Amém. É em Cristo. E eu acredito, sabe, veementemente que esse dia, ele, como nós estamos na luz, essa palavra do apóstolo Paulo se cumprirá, né? E ele diz, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Vós não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. De surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. E aí, o que é que eu estou percebendo nesse período? Que tem muita gente que estava dormindo, né? Começando a despertar. Né? A haver um despertamento. E ele continua, e ele vai dizendo, verso 8, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. E aí ele vai entrando em outros pontos. E no final ele ainda até diz, né, no final dessa abordagem, ele diz, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, eu sei que há um alerta de Deus, né? Nós não sabemos exatamente o dia, mas eu sei que quando o dia se aproxima é como as dores de parto, né? Eu também aqui não estou dizendo, vem amanhã, vem depois. Não. Mas a percepção, né? A mãe percebe que está chegando o dia do nascimento daquele bebê. Né? Você é papai agora há pouco, né? Está recente, né? Isso. Glória a Deus. Aleluia. Você é papai e vivenciou isso com a tua esposa. Eu tive uma experiência interessante. Eu tive, no nascimento, né, das minhas bênçãos, eu tive um caso bem interessante. No nascimento da minha filha, a médica tinha dito, olha, vai nascer mais ou menos daqui a uma semana. Isso no dia num determinado dia. Naquele mesmo dia, aleluia, à noite minha esposa começou a perceber e vamos para a maternidade e Isabela nasceu. Então, assim, a gente sabe que virá e a gente sabe que está se aproximando. E à medida que isso vai acontecendo, essa aproximação da vinda, ela é real, ela é presente. E é por isso que muita gente hoje está fazendo uma autoavaliação, né? Eu gosto de dizer que até uma das pessoas que prefaciaram, né, esse livro da Amargura, ela colocou assim no texto, né? Você vai poder fazer uma diagnose. E o que é diagnose? É você fazer uma avaliação diagnóstica mesmo, né? De como é que você está, como é que está esse solo, essa terra do coração. Isso mesmo. Né? E esse é o tempo. Muita gente fazer essa análise, porque até muita gente diz, mas Jesus não voltou. Eu já ouvi isso. Muita gente falando, nem meus avós falavam disso. Eu digo a você, Jesus ainda não voltou, né, dentro de um aspecto,
mas também para muita gente, tem muita gente voltando ou indo, né? Então, meu filho, não vá sem Jesus. Não saia dessa Isso mesmo. vida sem Cristo. Isso mesmo. muito importante. E o senhor falou ali, eu achei interessante, a questão da gravidez, né? Porque você faz todo um planejamento. Você não fica como... Não, se chegar, chegou. Não. Você se planeja, você fica com toda a atenção nos detalhes, não é isso? Né? Quando nós estávamos prestes a João nascer, nosso filho, então a gente percebeu, teve um dia que eu tive que ir antes. Ele vai nascer hoje. A gente pensava que ia nascer. Os sinais já estavam ali presentes, mas não foi aquela hora. Mas assim a gente não deixou de acreditar de que ele iria nascer. Mas quando foi dois dias depois, ele veio a nascer. Então, muitas pessoas, como o argumento que você trouxe, é interessante, né? De pessoas que não acreditam que Jesus já está às portas, né? De que ele pode voltar. Não, porque minha avó já falava isso. Não, porque os antigos já falavam isso. Mas a qualquer momento, ele pode chegar. Com certeza, com certeza. Breve virá. Breve virá. Aleluia. E não tardará. E não tardará. É isso mesmo. Amém. Bênção demais. Bênção demais. Manda aí as perguntas do povo aí para nós. Olha, pastor, eu queria... E as tuas também. Tá aqui, já tá tudo aqui já. Tá com a participação também aqui do pastor Chilton, pastor Wagner. Eita, que bênção, rapaz. Um abraço para vocês, viu? Pelo pessoal lá amor da de igreja Deus. do Verbo lá da Vila Padre Inácio, Verbo da Vida das Rendeiras também. Que bênção ter vocês participando. Aí, ó, a Adriana também aí conosco. Que bênção. Então façam suas perguntas também. Coloque aqui na caixinha de perguntas. Mas um dos princípios, né, acerca desse tema é acerca de avaliar o coração. Eu percebo que tem pessoas que elas têm esse tema como algo muito, muito distante, né? Você não vê que é tão ministrado nas igrejas sobre amargura. Você ministra sobre perdão, você ministra sobre outros assuntos. Mas sobre amargura e ressentimento é um campo que não é muito explorado por muitos. E louvado seja Deus que Ele te inspirou para trazer esse livro debaixo de muitas experiências e para nos abençoar. E eu gostaria que o senhor viesse a comentar sobre esse tema, sobre a amargura, né? Sobre o perigo da amargura. Perfeitamente. Eu comecei a observar, né, inclusive no contexto de gabinete pastoral, né, quantas situações nós atendemos como pastores e que, se nós observarmos a chave que a gente identifica de causa de muitas situações, está exatamente nessa temática, exatamente nessa situação de amargura. Então, quantas pessoas elas saem, por exemplo, das igrejas, né? Eu tenho uma frase que eu uso, inclusive, no livro, que é a frase do apóstolo Guto, quando ele diz, né, que a melhor igreja para que você esteja é a igreja que Deus te plantou. Amém. Né? A melhor igreja da cidade é a igreja que Deus te plantou. A melhor igreja da cidade não é a maior igreja, ou não é a menor igreja. Isso. Não é a igreja pintada de tal cor, ou revestida de tal revestimento. A melhor igreja que nós precisamos estar, ou que devemos estar, é a igreja onde nós fomos plantados por Deus. Né? Só que quantas pessoas elas tinham, por exemplo, na sua trajetória, na sua vida, uma alegria em estar na igreja, um prazer imenso em congregar, isso, né? Uma satisfação enorme para estar verdadeiramente participando dos cultos. Mas alguma coisa aconteceu e aquele brilho caiu, né? Aquela vontade reduziu. As pessoas ficam... E o que é que acontece muitas vezes? Qual é a causa, muitas vezes, desse brilho cair, dessa vontade reduzir, desse entristecimento que às vezes bate na porta? E muitas vezes não é admitido isso num gabinete pastoral. É verdade. Né? Isso é admitido muitas vezes em uma conversa entre pessoas mais
próximas num contexto de uma amizade, sabe, aquela coisa do melhor amigo. E ela até diz, olha, não, estou saindo daquela igreja porque eu estou chateada com o pastor, ou com a esposa do pastor, ou com o líder tal, né? Eu estou deixando de ir para aquela igreja, eu estou deixando de congregar, porque eu me entristeci muito naquele ministério, ou naquela liderança, enfim, né? Situações que a gente percebe, e aí vem o contraponto. Peraí, se a melhor igreja da cidade, como o nosso amado apóstolo Guto, um homem de Deus, inspirado pelo Espírito, falou isso, e eu tive, graças a Deus, a graça de pegar isso, e tive a autorização e a bênção de poder colocar isso no livro. Se a melhor igreja da cidade não é a maior, não é a menor, porque tem gente que não gosta de igreja grande, aí não, eu prefiro a menor, né? Então eu coloco todos os pontos. Não é a maior, não é a menor, não é aqui a pintada de rosa, é bem difícil ver a pintada de rosa. Não é aqui a pintada Deus de azul. Abençoe. Ou de... Não é aqui a pintada de preto ou de creme. Não, a melhor igreja é a que Deus te plantou. Se a melhor igreja é que Deus te plantou e você não está mais nela, e se Deus não te tirou, porque tem muita gente dizendo que Deus tirou, que Deus removeu, que Deus, né? Coloca na conta de Deus. Quando na verdade quando a gente vai observar a fundo, esse sair não foi Deus que fez. Verdade. Né? Na verdade, muitas vezes o que percebemos, pessoas entristecidas, pessoas que ficaram chateadas, pessoas que deixaram uma sementezinha, plim! Às vezes uma conversa que ouviu, né? E aquela sementezinha foi entrando, ela deixou aquilo crescendo, chegou uma hora que já não dava mais para estar. Né? É verdade. E isso é muito sério. Tem muita gente perdendo o melhor de Deus por causa dessa semente de amargura que deixou crescer e se tornou raiz. Ela poderia estar frutificando no lugar onde Deus a plantou de fato e verdade. Ela poderia estar desenvolvendo a sua chamada, a sua carreira, o seu propósito, mas ela está, de fato e de verdade, fugindo. Ela está, né, trabalhando para um contexto onde ela prefere até fugir do que se deixar tratar. E isso acontece, e deixa eu te dizer uma coisa, isso acontece e se a pessoa não se posicionar diante disso, ela vai começar a entrar num ciclo vicioso, danoso e perigoso. Por quê? Porque os mesmos problemas, as mesmas questões vão persegui-la. Por quê? Porque eu não estou querendo ser profeta aqui do caos, nem eu quero aqui dizer que está amaldiçoado. Não estou fazendo isso não. Mas questões que não são tratadas em ciclos mal resolvidos, ciclos mal fechados. Isso. Eles vão perseguir sempre aquela pessoa. Por quê? Porque o diabo encontrou ali uma questão séria. Verdade. Né? Eu gosto de dizer que John Bevere ele usa um termo que eu acho maravilhoso, que na verdade é um termo ruim, mas é maravilhoso para a aplicação do termo, que é a amargura, né? A ofensa é como uma isca de Satanás. Então, aquela pessoa foi fisgada naquela isca e ela se deixa enredar por isso, e se ela não trata isso, é por isso que a Bíblia diz assim, se você sabe que tem alguém entristecido, vai lá e reconcilia-te. A Bíblia também diz, lá em Mateus, a Bíblia também diz lá em Romanos, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. O que é que Paulo está incentivando? A você não deixar ciclos abertos de amargura. Isso. A você não deixar ciclos abertos, né, em situações na sua vida. Eu trato isso com muita seriedade no livro, inclusive. Isso não quer dizer que alguém não possa, por uma direção divina, sair de uma igreja para outra. Isso não é uma situação de... Não é problema em relação a isso. O corpo é dinâmico. Só que o grande problema é que grande parte dessas saídas estão relacionadas com alguma tristeza,
com alguma amargura, com algum ressentimento. A própria palavra amargura está relacionada a desgosto. Desgosto, isso mesmo. Né? Então, quantas pessoas estão desgostosas com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu ministério, com a sua liderança, com o irmãozinho? Eu já vi gente saindo de igreja porque o irmãozinho do lado, aquele irmão que estava sempre ao seu lado, se entristeceu com ele, ele saiu. E aí o que acontece? Ele vai chegar no outro lugar, ele vai começar a ter relacionamento. E a primeira tristeza com o irmãozinho vai ficar aquilo, e aí onde é que a gente observa? Tem muita gente saindo de um lugar para o outro, saindo, pulando, né? De igreja em igreja, sem se encontrar. Por quê? Porque a melhor igreja da cidade foi aquela que Deus plantou. Isso. Poucos têm a humildade de retornar. Verdade. Né? Poucos têm a humildade de reconhecer e dizer: rapaz, pisei na bola. Pastor, eu estou aqui de volta. Eu saí de onde eu nunca deveria ter voltado. E eu digo a você também por experiência, todos que eu vi tendo essa humildade, eles tiveram a graça de Deus sobre a vida deles. Decolaram, né? Para fortalecimento, para transformação de ciclos. Isso mesmo. Por quê? Porque quando você quebra um ciclo vicioso, perigoso, danoso da amargura, quando você quebra isso, o Satanás não vai, o Satanás, o cão, o bicho ruim, o miserável, porque ele que está ele é que tá, né, no final disso tudo aí, né, tentando para fazer com que as pessoas caiam. Isso. Ele vai saber, isso é como tentação. E a tentação, a Bíblia diz que Satanás, o diabo tentou Jesus, e durante, a Bíblia diz, né? Durante os 40 dias, Jesus passou sendo tentado, até a ocasião oportuna. Ou seja, ciclos mal resolvidos, né? Quedas constantes na questão do ressentimento, tudo isso vai ser algo que, se não se posicionar, vai vir, ó. No livro... Pode falar. Só acrescentando o que o senhor tinha falado, às vezes até o orgulho, né, impede dessas pessoas voltarem atrás, né, para reconhecer, né, e tirar de vez essa raiz maldita, né, do meio da convivência, né? Exatamente, exatamente. Eu cito no livro, eu vivi uma experiência muito interessante, que uma irmã começou a frequentar a nossa igreja. E você é pastor, você sabe, né? Quando alguém vai e começa a frequentar, você passa a identificar. Eu mesmo, minha esposa diz, né? Que é como se eu tivesse um scanner. Eu saio passando a vista mesmo na tropa, assim. Né? Eu saio passando a vista nas ovelhas, no sentido de perceber quem é que está chegando, quem é que está faltando, né? A nossa igreja, o nosso templo, graças a Deus, é um templo bem grande, né? Para esse tempo que estamos. Eu sei que tem uma caminhada ainda, tem muita coisa para acontecer, mas eu passo, né, em alguns momentos, durante o culto mesmo, eu passo a vista mesmo, eu estou pregando, eu passo a vista mesmo no aprisco, e eu percebo se tem ovelha nova chegando, se tem ovelha que está faltando, enfim. Deus me deu essa condição, né? Espero que isso aconteça e vá acompanhando também o crescimento da igreja. Amém. Mais uma coisa interessante. Essa irmã começou a frequentar a nossa igreja durante mais ou menos 15 dias, 20 dias. Ela começou aí, né? Com uma frequência. E eu observando. E aí chegou um momento que a frequência estava tão constante que eu chegar próximo, conversar com ela, né, uma senhora. E assim eu fiz. E terminei, e marcamos, né, um gabinete, um momento pastoral. E aquela irmã veio e ela disse: pastor, eu estou desejando vir congregar aqui com o Senhor. Né? Eu tenho vindo já há algum tempo, eu tenho gostado demais da igreja. A igreja é uma bênção e eu estou querendo congregar. E ela fazia parte de uma igreja que
uma grande bênção a igreja. Conheço os pastores daquela igreja, conheço a liderança daquela congregação. Eu disse, mas irmã, a sua igreja é tão bênção. O que é que ele fez, né? Vir estar congregando aqui conosco. Ela disse, não, pastor, é porque eu tô sentindo mesmo vontade de vir. Aí eu disse, amém, glória a Deus, eu fico feliz. Eu não tô... É aquela coisa, né? O pastor quer que a ovelha venha. Não é assim? Só que algo por dentro eu percebi. Eu percebi que tinha algo que não estava tão bem resolvido. Sim. Dentro dela. Muito embora ela não tivesse ainda colocado para fora. E eu disse, irmã, teve alguma coisa que lhe entristeceu na igreja? Teve alguma coisa no relacionamento com alguém que lhe entristeceu? Ela disse, pastor, eu tenho que lhe dizer isso. Eu fui para um gabinete pastoral, eu fui conversar com o pastor, um dos pastores da igreja. E aquele pastor, eu não senti um bom tratamento. Não é que ele me maltratou, não, mas eu queria algo, né, uma resposta maior, uma coisa melhor, uma resposta mais clara para mim. E eu percebi também que depois ele ficou meio indiferente, depois do gabinete. E tal. Ó, começou a vir já um bombardeio, um entristecimento. E foi exatamente no período que eu estava escrevendo esse livro, meu irmão. Inclusive, esse relato entra num dos primeiros capítulos do livro. E aí eu disse para ela, eu disse, olha, irmã, vamos fazer o seguinte, eu não vou receber a irmã ainda como ovelha desse aprisco. Eu preciso que a irmã volte lá, abra o seu coração com o seu pastor, converse com ele. E depois que a senhora fizer isso, aí a senhora define de fato se é para vir ou se de fato é para continuar lá. Boa. Meu irmão, aquela irmã nunca mais voltou. Tempos depois, eu encontrei aquela irmã na igreja dela. E aquela irmã, sorrindo, disse, pastor, eu estou aqui. E eu disse, irmã, eu estou feliz por isso. Por quê? Porque a igreja, a melhor igreja para estar é a igreja que Deus plantou você. É verdade. Né? É verdade. E graças a Deus por isso. Importante é a gente também ter... Opa, a transmissão parou aqui. Tá me ouvindo? Tá. Agora Alô? voltou. Voltou? Voltou. Eu quero que de fato as pessoas elas venham, mas que se é uma amargura que está, né, doendo, corroendo as emoções, é importante não deixar ciclos abertos e tomar. E aí a pessoa entra, ó, numa situação, em outra, em outra, e outra, e outra. Pensa que está curado, pensa que está sanado, mas quando tenta começar outro ciclo, novamente pode colocar a perder muitas coisas, não é verdade? Exatamente. Eu tenho visto muita gente lendo o livro. Pra você ter uma ideia, pastor Renato, eu lancei esse livro ano passado. E eu já estou com mais de 2.000 pessoas fazendo esse tratamento. Meu Deus do céu, que bênção. Nossa. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Já são mais de 2.000 vidas fazendo o tratamento. E detalhe, fazendo o tratamento, né? E como é que é esse tratamento, pastor? Porque alguém pergunta assim, mas o senhor é médico? Não sou médico, não. É um tratamento espiritual e emocional. Como? Porque aqui no livro, né, em Livro da Amargura, eu trabalho passo a passo. Eu trabalho, inclusive, dentro de perguntas, em alguns momentos, que a pessoa consegue identificar. Sabe que tem gente que se acha muito bem resolvida nas suas situações emocionais, e quando começam a ler, diz assim, meu Deus do céu, ainda tinha coisa que eu estava guardando lá de trás. E nós somos da palavra da fé. Nós sabemos, né, aquilo que a Bíblia ela faz em nós. Mas se não deixarmos a Bíblia, porque eu trabalho aqui dentro da palavra. Isso. Se a gente não deixar a Bíblia entrar em algumas áreas obscuras da nossa vida, a gente vai continuar da palavra da fé, mas ainda andando em algumas áreas em trevas. Interessante que é muito sutil, né? A amargura, ela é muito sutil.
Eu fico atentando para o que a palavra diz acerca de nós termos cuidado com as raposas que podem destruir uma grande vinha. Então eu vejo como a amargura, o ressentimento, às vezes ela vem até por causa de um olhar. Vem um olhar que muitas vezes, rapaz, fulano olhou diferente para mim. Eu já tratei pessoas que já chegaram nessa condição. Pastor fulano olhou de tal maneira para mim, eu acho que ele está pensando isso de mim. Mas na verdade não estava acontecendo nada. Então muitas pessoas são pegas dessa forma. Eu acho, é aquele achômetro engoldado por um pensamento ou uma seta de Satanás, né? Então, debaixo dessa arma sutil, né, às vezes ele tenta influenciar as pessoas. Eu vou pegar aqui uma pergunta que me fizeram nesses dias, né, pastor? Após esse argumento que o senhor tem, Sim. eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os níveis de amargura. Existe um nível de amargura? Vamos lá. O senhor citou acerca de um Existe. tratamento. Então, manda brasa aí, pastor. Isso. Vamos lá, vamos lá. Antes de eu te responder, enquanto você falava em relação a esse... Porque, olha, as pessoas, elas começam a entrar numa conjectura mesmo, né? Elas começam a ficar... Eu digo assim, entra numa noia. É isso mesmo. Quando é que o cara tá noiado? O cara tá, meu irmão, tá vendo coisa que já não tem. Espiritualmente falando, alguém que está amargurado, alguém que está ressentido, qualquer coisa que a outra pessoa fizer, até um benefício, e aí você tem que ter cuidado quando você estiver lidando com alguém amargurado, até um benefício, ela vai dizer assim, oxe, ele está querendo fazer alguma coisa. É verdade, Ele tá com a segunda intenção. Eu tô me segurando aqui, pastor. Se segure. Pode rir, irmão. Alção. Perfeito, pastor. Sua colocação. Entendeu? Perfeito. Então, assim, e eu vou dizer para você, a gente tem que lidar com determinadas situações de pessoas amarguradas. A gente, né? Eu tava conversando com um irmão numa outra live esses dias, e eu disse, olha, esse tipo de bombardeio, todo mundo que está na face da Terra enfrenta. Né? Por quê? Porque somos seres sociais, a gente está em sociedade, você é diferente de mim. E às vezes, e outra coisa, às vezes você tem uma expectativa em relação àquela outra pessoa, e aquela outra pessoa não está pensando exatamente como você está, não está na sua cabeça. Né? Isso às vezes está no casamento, às vezes o marido tem uma expectativa em relação à mulher, a mulher tem uma outra expectativa em relação ao marido, e aí, meu irmão, às vezes entra numa situação de conflitos. E aí, como resolver isso? Né? E tem que ter muito cuidado quando a gente trata com a questão da amargura ou lida com alguém que está amargurado. Por quê? Porque qualquer movimento infalso que você faça, sabe assim, pisando em ovos, tem que estar mesmo em alguns momentos. É verdade. Né? Com cuidado. Por quê? Porque às vezes uma palavrinha é tudo que a situação vai querer. Eu vou botar a situação porque não é só o diabo não, tá? O diabo se aproveita da situação, mas a pessoa também tem uma parte. Ela precisa se posicionar em relação a isso. Né? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu já tive a oportunidade de já passar por essa experiência em algum momento da vida, de alguém chegar para mim e dizer assim, olha, eu queria hoje conversar com o senhor, porque eu estava muito entristecida com o senhor, amargurada. E eu disse, mas meu Deus do céu, e graças a Deus pela atitude, né? Da pessoa chegar e falar isso. E eu dizer assim, por quê? O que é que eu fiz que você ficou assim? E eu não lembrava nada de situação nenhuma que eu tinha feito. E, na verdade, o que aconteceu? Uma palavra que eu tinha dito, ela tinha entendido aquela palavra e tinha levado como se eu tivesse tido uma outra intenção, uma intenção de chatear mesmo, de magoar, e não era. E quando ela veio conversar, eu disse assim, minha irmã, me perdoe, eu não tive essa intenção nenhuma. Quando eu falei isso para a senhora, a situação era isso e isso que eu estava querendo abordar. E a reação foi, hã? Meu Deus do céu! Ou seja, olha uma chave importante para você tratar uma situação de um sofisma.
Como é que se trata sofisma? Boa. Sofisma se trata com verdade. Isso. Amém. Sofisma não se trata empurrando com a barriga, porque ele vai aumentar. Aumentar. E o que é sofisma? Falso pensamento. Pensamento equivocado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Trabalhar o pensamento não de modo equivocado. E se há um mau entendimento em relação a algum relacionamento, o que é que precisa fazer? Tenha uma conversa sincera, franca e sábia. Isso. Sem a acusação, tá? Sem a acusação de, eu estou certo, você está errado. Não. Essa conversa tem que ser com reconhecimento. Eu estou triste por causa dessa situação. Isso. Perfeito. E aí a Perfeito. outra parte vai dizer, a outra parte vai se expressar. A outra parte vai poder dizer assim, olha, não, mas não foi isso não. Ou se foi, a outra parte dizer, não, mas olha, eu peço perdão por isso. Ou a outra parte dizer assim, ó, não, meu amigo, eu quis fazer isso mesmo. E acabou-se. Mas você... E aí vem um outro ponto que eu posso tocar mais na frente. Mas você se resolveu no contexto de dar uma posição para você mesmo. Né? De poder definir. Porque também tem algumas situações que a outra parte não quer mais nada mesmo. Quer chutar o pau da barraca. Mas o que é que você faz? Você, nessa conversa, você se libera. E não é se liberar para soltar os cachorros, não. É se liberar para dizer assim, então, meu irmão, eu peço perdão por ter ficado entristecido. Eu trato sobre isso também no livro. Muito bom. Eu peço perdão, eu peço desculpas por ter ficado entristecido com você, já que você não quer mais manter um bom relacionamento. Eu não vou ficar magoado nem entristecido. Eu fiz a minha parte. Que você siga o seu caminho. Foi isso que Abraão e Ló eles fizeram. Mas Abraão seguiu em paz. Isso. Seguiu tranquilo. E até orava por Ló. Quando Ló precisou de ajuda lá, quando entrou no rebuliço lá da situação, Ló enviou pessoas para socorrê-lo. Aliás, perdão, Abraão enviou pessoas para socorrer Ló. Por quê? Porque não havia ressentimento. Vamos para outro. Paulo e Barnabé. Grandes amigos, grandes apoiadores uns do outro. E aí, por causa de uma situação com João Marcos, agora eles precisam se afastar. Há um desentendimento, mas Paulo sempre faz boa menção de Barnabé. Correto. Muito bom. Paulo acompanhou o desenvolvimento, inclusive, de João Marcos, e no final da sua caminhada, Paulo até diz assim, manda chamar João Marcos, porque, em outras palavras, ele amadureceu. Ele não dava para caminhar comigo no começo, não, porque ele estava imaturo, ele tinha me abandonado. Porém, eu estou tranquilo, eu estou em paz em relação a isso. Verdade. Então, é muito importante que a gente procure se colocar dessa forma. Mas só o texto que eu li, que eu quero ler com você, para a gente entrar nos estágios, né, a gente tem que se ligar muito no horário também, porque já o bicho derruba aí, né, o Instagram derruba. Mas a Bíblia diz, lá em Coríntios, capítulo de número 10, a Bíblia diz assim, eu quero fazer a leitura desse texto. Certo. 1 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios. Segunda, certo. 2 Coríntios, capítulo 10. A Bíblia diz assim. E Paulo está falando aqui para a igreja. O apóstolo Paulo está tratando isso para o corpo da igreja de Corinto. Que toca a nossa vida também, porque somos igreja, né? É exemplo para nós. Amém. Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ponto importante a observar. As armas da nossa milícia não são carnais. Você não vai conseguir tratar uma situação de amargura com reações da carne. Da carne não vai. Não vai, ok? Eu tenho um irmão da igreja que há muitos anos atrás chegou para mim e disse, eu estou chateado com fulano de tal. Eu disse, meu irmão, vá lá conversar com ele. Peça perdão, você não falhou em alguma coisa também? Vá lá, converse, resolva isso, não fique guardando isso não. E ele foi. E ele foi, irmão, na carne mesmo. Ele foi resolver a situação usando armas carnais. Ele disse, olha, meu irmão, eu vim aqui falar com você, eu sei que eu reconheço, né, que
a nossa relação não está boa, nosso relacionamento não está legal, mas tudo por causa de você. Meu Deus do céu. Tudo porque você é que foi o causador disso tudo, mas olha, como a Bíblia diz, se eu não te amar, como a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, e se eu não te amar, isso aí agora que eu estou dizendo, né? Eu não vou para o céu, né? Eu vim aqui para pedir desculpa, mas o errado é você. Meu irmão, quebra pau, meu filho. Piorou ainda mais a situação. Então, não se trata a amargura com coisas carnais, né? O caminho do tratamento da amargura, se você está do outro lado da história, por exemplo, se tem alguém que está amargurado com você, ama. Amém. É por isso que a Bíblia de Jesus ensinou: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Isso. Isso é poderoso. E né? Eu entendi o que é amar, não é sentimento, amar é uma atitude, quando eu li esse texto. Por quê? Porque sim, a gente não vai, pro inimigo, irmão, vai sentir o quê, normalmente? Tá cortando aqui, fala de novo. Para o inimigo, a pessoa vai sentir o quê? Quem está sendo confrontado. O inimigo, o cara vai ter raiva, vai ter vontade que o bicho desapareça, né? Assim? Verdade. Aí Jesus disse assim: ame o seu inimigo. Ixi, é mesmo Ou que... seja, pode falar. É como a palavra diz, né? É que a internet está cortando, está caindo aqui. Mas pode continuar, pastor, pode continuar. Amém. Então, ame os inimigos e ore pelos que vos perseguem. Então, entra na arma espiritual. Não vai nas armas carnais, não, porque as nossas armas, Paulo diz, elas são espirituais, não são carnais. Né? A Bíblia diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Aí onde vem a profundidade também desse texto. Porque muitas vezes fortalezas na alma, né? Sofismas, que eles vão se formando realmente como fortalezas na alma. É por isso que eu disse, alguém que está cheio de sofismas na mente, tudo que essa pessoa, ou que aquela outra pessoa fizer para ela, vai ser perigoso até. Verdade. Porque ela vai querer achar uma coisa para reverter, para dizer que não, ele está se aproveitando, Então tem que ter muito cuidado, né? É por isso que até Jesus, ele sabiamente, ele diz assim: se tem alguma situação com teu irmão, vai ter você com ele, né? Isso. Mas aí ele diz: se não acontecer, vai com alguém. Por quê? Porque nesses níveis de amargura, nesses níveis de desentendimento ou de ressentimento, tem determinados níveis que é até perigoso você sentar sozinho. Verdade, é verdade. Né? Então, é importante você saber trabalhar e lidar com esse tipo de situação. Mas Jesus vai dando uma escala. Ele diz, olha, senta primeiro você e ele. Maravilha. Você consegue identificar como é que a situação vai acontecer. Num segundo momento, tem o quê? Senta agora com você e mais outro. Mais outra Testemunha. Né? E ele vai nos outros níveis. Eu sei que ele está tratando, inclusive, em relação a tratamento disciplinar, é uma série de outras coisas, mas isso é um alerta para a gente. Né? E, continuando o texto, Paulo diz assim: anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, de fato e de verdade, nós precisamos ter muita atenção em relação a sofismas, né? Falso pensamento. E como é que quebra sofisma? Com verdade. Verdade. Muito bom. Né? Com armas espirituais. É assim que se quebra o sofisma. Então, uma conversa sincera, uma expressão do coração, com a intenção de se curar, né? E não com a intenção de machucar mais. Isso tudo vai resolver a situação. Né? Isso tudo vai tratar. Porque a chave em relação a essa temática é: cuide de você, meu filho.
Quando você vai, quando nós viajamos no avião, né? E eles repetem toda vez esse procedimento. Se houver despressurização, as máscaras vão cair. Coloque primeiro, se tiver algum idoso, alguma criança ao seu lado, alguém que tenha dificuldade de colocar máscara, coloque primeiro em você. E depois você vai colocar nos outros. É verdade. Né? Então, por que isso? Isso é um princípio. Trate o seu coração, trate a arena da sua alma pela palavra, quebre sofismas em relação a pessoas. Se você está nos assistindo agora e está entristecido com alguém, magoado com alguém, chateado com alguém, ou cheio de noia, ai meu Deus do céu, essa pessoa quer meu mal. Olha, trata com verdade. Ah, pastor, Amém, mas eu amém. já conversei pessoalmente com essa pessoa. Eu já conversei com ela. Vai com outra pessoa. Ah, mas ela não quer mais nada. Coloca diante de Deus, entrega isso, mas não fica guardando ressentimento não, porque isso é prejudicial. É verdade. Indo agora para a sua pergunta, aleluia. Glória. Em relação a estágios, né? Existem estágios muito sérios em relação ao amargurado. E à medida que a pessoa ela vai deixando esses sofismas aumentar dentro do coração, à medida que a situação, ou os entraves, porque às vezes tá os dois lados, ó, se batendo, e isso vai aumentando, isso vai aumentando. À medida que isso vai crescendo dentro, ela vai entrando para estágios. Deus me mostrou pelo menos 3 estágios do amargurado. É óbvio que aqui não vou conseguir tratar todos eles na profundidade, mas no livro eu trato sobre todos os estágios. O estágio inicial, né, que é o estágio da semente. O segundo estágio, que é o estágio do broto. E tem características específicas para cada um deles. E o estágio da raiz. Então, alguém que chega nesse estágio da raiz, é possível sair? É possível ser curado? Mas vai ter que dar mais força. Aí minha dica não deixa chegar no último estágio para poder você tomar uma decisão. Se você está no último estágio, libera perdão logo. Tem um passo a passo importante. No livro eu saio, inclusive, tem alguns tipos, né, de oração específicas para cada um estágio. Tem alguns reconhecimentos e atitudes que precisamos ter diante de cada momento desse. Muito bom, pastor. Muito bom. Eu creio que muitas pessoas estão sendo edificadas agora. A gente vai disponibilizar esse livro aqui na igreja. Assim que voltar, a gente está se organizando, a gente vai ter esse livro aqui na igreja, tá certo? Temos caixas de pergunta. Tem alguma pergunta aí específica? Tá aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem alguma... Não tem aqui, pessoal. Sim. Eu creio que está todo mundo recebendo, porque está um tratamento de choque aqui, maravilhoso, né? Eu creio, né, que nós vamos ver os frutos dessa live aqui. Um meio pelo qual Deus tem levantado nesses dias, né, que está nos abençoando poderosamente. E com relação, pastor, a gente estava falando aqui sobre a raiz, né? Quando algo já está enraizado. Eu sei que não tem tempo, a gente tem praticamente 10 minutos só para falar sobre isso. Sim. Mas eu percebo que nos dias de hoje, a questão da influência mental das pessoas, de dar espaço para coisas que não aconteceram, muitas vezes já criou fortalezas, como foi lido no texto agora há pouco. E isso chegou até gerar raízes, né? Criar raízes. Para cortar essas raízes, pastor, eu sei que não dá tempo de falar de tudo, mas eu percebo no meu espírito que tem pessoas que precisam ouvir isso. Para cortar as raízes, qual um princípio para fazer? Qual o primeiro passo? Primeiro passo é você identificar e saber que isso está lhe matando. Boa. Vai notando aí, né? pessoal. Que isso não está lhe fazendo bem. Que isso está lhe paralisando. Que isso está travando, inclusive, manifestações de bênçãos na sua vida.
Existe um texto da palavra, que eu amo esse texto, lá de Isaías, capítulo 43, que Deus mostra para mim e para você a chave. E essa chave está em: você não vai liberar o perdão apenas por causa da outra pessoa. Você vai liberar o perdão principalmente por causa de você. Então, eu estava numa conferência, num encontro, na verdade, deixa eu ver aqui. Foi num acampamento. Eu acredito que foi Herênio que disse isso. Se minha esposa estiver me ouvindo aqui, me corrija, minha filha, se eu estiver errado. Mas eu acho que foi Herênio que disse isso. Não trate bem o que está te matando. Ou quem está querendo te matar. E quem está querendo te matar, você pode dizer, então não vou tratar bem esse inimigo aí, não, que está com raiva de mim, não. A pessoa, não. A sua luta não é contra essa pessoa, não, meu filho. Não. Né? Efésios capítulo 6, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo dizendo, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E, como eu disse, a isca de Satanás, como o John Beverly fala, é quem? É a amargura, é a ofensa. Ressentimento. Então, não fica cultivando quem está te matando, não. É verdade. Então, a consciência desse posicionamento, né, dessa verdade que você precisa, né, na armadura de Deus, Efésios 6, a partir do verso 10, Paulo vai falar sobre isso. Então, assim, o que é que você que está me assistindo precisa fazer? Repudiar esse sentimento ruim que está dentro de você. Isso. Né? Porque enquanto você estiver alimentando esse sentimento dentro de você, você vai estar cultivando ele e você só vai estar piorando a sua própria situação. Porque no final, a amargura é assim: é tomar o veneno e querer que o outro morra. É verdade. É verdade. Desse jeito, né? pastor. É querer Perfeito. que a pessoa, né, que aquela pessoa se dê mal, mas quem está mal é você. É verdade. Amém? Esse é um dos conselhos que eu posso dar para você aqui. O interessante, o senhor falou sobre você tem a questão da bênção quando você está livre, com o coração livre, mas o oposto também é verdade, não é, pastor? A questão da maldição. Eu já tive pessoas aqui que estavam enfermas, né? Já tratei de pessoas que estavam enfermas, nós oramos por cura, mas em um determinado momento o Espírito Santo trouxe a sinalização para liberar perdão, para tirar aquilo que estava mal resolvido. E no momento que a pessoa decidiu tomar essa postura de ir lá e resolver, sentar, conversar, mesmo que, olha, coisa que tinha passado já 4 anos e estava lá enganchado no coração. Quando essa pessoa decidiu perdoar, instantaneamente a cura veio sobre a vida dela. Então existe sim uma bênção que acompanha. Pode falar, pastor. Não, é exatamente isso. Eu estava em Portugal e ouvi um depoimento muito forte de um irmão. E ele disse que tinha uma senhora da família dele que ela vivia há muitos anos com a mão assim, mirrada. Mirrada mesmo. E aí um pastor foi fazer uma oração por essa senhora. E ele identificou que ela tinha uma raiz de amargura muito, muito forte dentro dela. E ele apresentou a palavra e ela foi liberada no coração e ela começou a abrir a boca liberando perdão. Na hora que ela liberou o perdão, a mão dela de anos fez isso, ó. Meu Deus, tá vendo? Que coisa tão poderosa. Entendeu? Eu tenho outros testemunhos. Pessoas que leram o próprio livro, Livros da Amargura, que estavam andando na rua, rangindo os dentes constantemente e identificou, lendo o livro, que ela estava assim, foi como um espelho, que ela estava andando desse jeito. Por quê? Por conta dessa raiz de amargura que ela tinha, ela se tratou. E detalhe, uma semana depois que ela foi tratada nisso, Deus abriu as portas para ela de coisas, inclusive materiais, que há tempos ela queria, desejava e era preso. Estava preso. Era algo que estava prendendo ela.
E houve liberação, inclusive, de coisas materiais. Eu fui orar pelo carro 0 quilômetro que ela e o marido tinham conseguido conquistar, que, meu Deus do céu, depois que ela liberou o perdão, isso aconteceu. Poder. Tem uma pergunta, pastor, tem uma pergunta aqui de uma irmã. Isso. Que o nosso tempo agora está mais curto ainda, né? Acho que é 3 Mas minutos. deixa eu dizer, 3 minutos. Ela pergunta assim, pastor, quando o outro tem um coração duro e trata esse tipo de coisa com ignorância? Aqui no livro, eu tenho um capítulo que eu trato exatamente sobre essas questões de Uau. e se o outro não quiser? Epa, É um olha capítulo aí, inteiro, importante. tá? Então, assim, uma chave é, faça a sua parte. Se o outro não quiser, não fique insistindo, não. Você não já liberou o perdão? Se libere, siga seu caminho em Deus. Agora, é óbvio que não dá para dar um conselho pleno. Eu também não sei que tipo de aliança você tem com essa pessoa, tá? E aí não posso dizer, porque às vezes é uma situação onde o teu marido é essa pessoa, não sei. E aí também depende dos níveis de aliança que você tem. Se é uma amizade, se é um casamento. Então, assim, aí é importante um conselho pastoral, né? Você procurar o seu pastor, obviamente é muito importante. Isso. Esse livro está disponível para todo o Brasil, tá? Muito bom. Eu tenho uma loja virtual que é www.cristianacoverde.com.br. Pastor Renato, se quiser, a gente pode também, né, ver uma forma, né, de enviar para a sua igreja, caso queira, mas eu sei que tem gente de todo o Brasil nos assistindo e de fora do Brasil também. Muitos pastores têm colocado esse livro como leitura obrigatória no mês para a igreja ou para a liderança. E eu tenho ouvido muitos testemunhos. São muitos mesmo. Ok? Então, esse é um material poderoso. www.cristianacoverde.com.br. Bom demais, pastor. Olha, fomos ricamente abençoados, pastor. A gente está aqui no último minuto, aqui está sinalizando aqui para mim. Mas olha, você que acompanhou a live até agora, né? Você que já chegando na metade, pastor, olha, adquira esse livro. Eu vou entrar em contato com o pastor Cristiano e a gente vai estar fazendo uma conexão acerca desse livro também. Mas olha, absorve, pega aquilo que você já captou hoje nessa mensagem, pratica, querido. Coloca a verdade para romper, sabe, com ressentimento. Se coloque diante dessa verdade que você ouviu hoje. Hoje é uma tarde, já um início de noite, de nós nos avaliarmos. Pega essa live e faça uma autoanálise de si mesmo. Não é para você avaliar o outro, não. Eu vou ver como é que essa palavra era para fulano. Não, essa palavra é para nós mesmos. Nós ouvimos essa palavra hoje e veio como salvação em nossa vida. Vou dar esses últimos segundos aqui para o pastor se despedir aqui dos irmãos. Muito bom. Além de Livros da Amargura, né, eu tenho o livro Grandes Gestores, Excelentes Comunicadores, que é na área de comunicação e gestão de pessoas. Eu também tenho o livro Vou Ministrar a Palavra e Agora. Maravilhoso. Né? Esse livro aqui é lançado pela editora Rema. É uma benção, tem ajudado muita gente. E o lançamento é o Fale Bem, Surpreenda, também é um livro bem interessante, voltado para o campo secular, na área de roteiro e oratória. Ok? Pastor, está terminando aqui, eu vou entrar de novo. Está terminando. Viu? Olha, a gente pode fechar agora. Se aperrei não, tranquilo.